Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial granada de gás lacrimogênio. Para falar sobre o quê? Sobre as granadas de gás lacrimogênio. Pode parecer um assunto extremamente específico e ao mesmo tempo aleatório, mas tem tudo a ver com uma das, se não a principal bandeira desse canal, que como vocês já muito bem sabem, é o abolicionismo penal. E isso porque, apesar do abolicionismo ser sobre a implosão dos presídios e do sistema penal, ele não é tão somente sobre isso. Ele é também sobre pensar uma sociedade e um modelo político-econômico onde isso seja possível. E como vocês também já sabem, eu sou cheio de razões para acreditar que seja o ecossocialismo. Mas voltando duas casas, para além da destruição de todas as prisões, o abolicionismo também faz oposição à indústria da vigilância e do armamento. E é aí que entra o tema desse episódio, o gás lacrimogênio, onde eu espero trazer uma série de reflexões que façam você olhar ou cheirar esse gás de uma forma muito mais crítica. Antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que as granadas de gás lacrimogênio estão estourando por todas as partes. Desde territórios colonizados na Palestina, protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos, protestos contra o Brexit na Inglaterra, protestos dos coletes amarelos na França, a recente onda de protestos em Hong Kong e, claro, em basicamente qualquer protesto do Brasil e da América Latina. O gás lacrimogênio está ali, servindo aos colonizadores, às metrópoles imperiais, às pseudo-democracias, aos ditadores e ao dito sul global. Ele está em toda parte, o tempo todo, mas mesmo assim, por alguma razão, você não vê o gás lacrimogênio como um objeto cotidiano da vida moderna. Muito pelo contrário, ele está sempre associado a algum evento, algo que explode em um confronto, em uma resposta a alguma ameaça, e não como que ele realmente é, um aspecto fundamental da vida das populações oprimidas. E o que a gente não para refletir é sobre essa infraestrutura internacional capitalista que produz, vende e lucra com as granadas de gás lacrimogênio. E que, para além do comércio, todas essas transações representam também as alianças, às vezes nem tão óbvias, que existem entre os estados compradores e vendedores. Estados esses que defendem em discursos oficiais que o gás lacrimogênio é uma arma não letal, usada apenas para controlar as massas sem causar mortes. E o interessante nisso é observar a relação entre esse conceito de não letal com essa narrativa liberal da guerra limpa, da resposta equilibrada, da repressão suave e democrática. Nessa concepção moderna de repressão e colonialismo, os estados fingem agir assim sem crueldade, de forma inteligente e humana, como se a violência estatal não fosse cotidiana, lenta e interminável. E bom, o gás lacrimogênio não é uma invenção de hoje. Enquanto um gás, ele tem um simbolismo muito forte, sobretudo quando a gente para pensar no Holocausto e no uso monstruoso e genocida das câmaras de gás. Mas inicialmente, as granadas de gás foram projetadas para as guerras químicas e usadas em larga escala durante a Primeira Guerra Mundial. O primeiro uso delas em massa foi também pelos alemães, dessa vez contra os franceses, em um confronto chamado de Batalha de Ypres. Nem preciso dizer que com o tempo ficou extremamente feio e deselegante usar gás contra os seus inimigos, principalmente quando esses inimigos são internos. Então os gases passaram por uma espécie de reforma e se adequaram à modernidade, se tornando armas mais humanas e se encaixando a essa concepção de que os confrontos devem ser rápidos e sem muita dor. Em 1997, a ONU criou a Organização para a Proibição de Armas Químicas, que impôs um tratado proibindo o uso de qualquer arma química em guerras, fazendo parte dessa onda de narrativas imperiais sobre a guerra limpa, como se de alguma forma isso fosse possível ou aceitável. Porém, no entanto, todavia, o que vimos foi não somente essa reforma do gás para gás lacrimogênio, como eu já disse, como também o uso dessa arma não mais em guerras, mas nas operações policiais internas.
Ou seja, olha só essa brisa, ao mesmo tempo que se finge um esforço para humanizar as guerras, proibindo o uso de gases, esse mesmo uso é expandido para o controle de tumultos internos, se tornando uma forma de exceção à guerra, onde gases menos letais podem ser livremente usados. E o resumo da ópera é o seguinte: primeiro, se você nunca tomou um gás lacrimogêneo na cabeça, sinta-se privilegiado. Se não, ao menos saiba que o uso dessas granadas mundo afora serve sobretudo a propósitos raciais. Há uma exposição clara e seletiva quanto à toxicidade desses gases, e que independente de se tratar de confrontos rápidos ou lentos, a repressão química sempre esteve presente. E antes de me despedir, queria dizer que eu já estou preparando o terceiro podcast do nosso curso de criminologia crítica para quem não sabe nada aqui no canal, e que existe graças aos fiéis colaboradores do nosso Apoia-se. E mais, ainda essa semana eu vou fazer sorteio de livro lá no Instagram para os apoiadores do canal. E como vocês já sabem, todos os meus apoiadores concorrem aos sorteios, independente do valor que você apoia. Pode ser 1, 2, 3, 5, 10, 20 reais, não interessa. Apoiou, tá dentro dos sorteios. E o livro que a gente vai sortear é esse aqui, ó. Antifa, o manual antifascista de Mark Bray, traduzido pelo meu amigo Guilherme Zig e lançado pela Autonomia Literária. Um livro que, bom, tem um título um tanto quanto autoexplicativo, mas que, para além disso, fala sobre a história da luta antifascista na França, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, até chegar nos dias de hoje nos Estados Unidos de Trump e numa Europa cada vez mais reacionária e de ultradireita. No mais, se inscreve lá no canal no YouTube, e também tô, por enquanto, no Spotify, no Castbox, com os podcasts, expandindo aí as plataformas aos poucos, e claro também no Instagram, beleza? Valeu, falou!